Faz um Enquanto está reiniciando aqui, faz um aquecimento vocal aí. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafim, provo o rosto de a Ti. Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que cresça, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que correm de a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Glória a Deus, glória a Corta. Deus. Tá pra mim aqui.
Pessoal, desculpa um pouquinho aí, mas não deu certo, nós estava sem o retorno, tá? O retorno ele está vindo aos poucos, mas vamos iniciar o programa. Boa noite a todos. Ohayou gozaimasu para o pessoal que está no Japão nos assistindo. Um abração aí para o Thiago Silva que está nos assistindo. O Thiago Silva que joga no Shiraika, né? Futsal do Japão, a Bianca Chiarelli, que também deve estar já no seu trabalho, né? Um abração para a Bianca, o Arthur, que também joga no Shiraika, a Stephanie, a Teté, a esposa do Arthur, e um abração para o pastor Éder, da igreja Ágape. E na China, como é que seria na China, Ivo? Na China são Hao. Bom dia para o pessoal da China, é isso aí. Ivo, tu quer mandar um abraço para alguém dos teus colegas, teus amigos lá da China? Vou mandar um abraço para os guris aí que são meus amigos lá na China, né? Também tem alguns companheiros na Coreia do Sul, né? Que nos acompanham. E Annyeonghaseyo para a Coreia do Sul, né? E deixar para os amigos aqui também, né? Os meus familiares, né? Os irmãos em Cristo que a gente tem aqui. E dizer que estamos felizes por estar participando hoje aqui desse programa para que as pessoas possam saber um pouco mais da nossa história. É isso aí. Tivemos aí um bom dia, né? Bom dia aí do Ivo, né? Que deu a saudação pro pessoal aí da China e da Coreia. Da Coreia. Pastor Garibaldi, quer deixar um abraço também? Boa noite, um abraço pro pessoal que está assistindo aí. Eu deixo aqui boa noite, né? Que a paz do Senhor esteja em todos os corações. E é uma alegria imensa a gente poder estar aqui participando e também, né? Se falar em língua, a gente já está dando uma boa noite para todo mundo, esse pessoal de fora aí. Isso aí. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Muito legal estar aqui junto. Guilherme, dá uma saudação aí, uma boa noite aí para teus amigos aí. Dá uma boa noite aí para todos que estão nos ouvindo aí e para os amigos, quem estiver assistindo. Uma alegria, um prazer poder estar aqui. É isso aí, hoje nós vamos nesse clima aí, pessoal. Infelizmente, não estamos com retorno até o momento. Mas eu sei que a filmagem está dando certinho. Nós temos aí na retaguarda o Sombra. Boa noite, pessoal. Estamos aqui então com esses nossos... Arrepiou. Esses nossos, Da criancinha chorando. novos amigos da Que Crê, nossos novos amigos em Cristo. E eu tenho certeza que essa noite será uma noite abençoada. A todos aqueles que estão acostumados a estarem conosco na segunda-feira, né, no programa da Que Crê. E não esqueçam, tudo é possível ao que crê. Ok, pessoal? É isso aí, pessoal. Um abração para os amigos aí da estrada, né? Pro nosso amigo aí, o Boca de Lata, né? QRA Boca de Lata. Você tá doido? Na pressão, no talento, né? O palco agora é Que Crê, galera, né? Você tá doido? É isso aí. Um abração para essa galera aí da estrada, nosso amigo caminhoneiro, né? Que enfrenta aí situações adversas, né? Um abração para todos vocês. Mas nós vamos iniciar com um louvor. Nós já tínhamos feito um louvor aí, um aquece, até que dava certo aqui os aparelhos, né? Então vamos pedir mais um louvor. Guilherme, lasca um louvor daqueles bem legal aí. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.
minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, na minha vida, seja tua vida, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Isso aí, show de bola, show de bola, show de bola. Pessoal, devagarinho, nós estamos conseguindo acessar. Agora entrou a página no ar aí, graças a Deus, né? Deus é bom. E kami-sama Deus, como diz lá no Japão, né? Pessoal, vamos passar a palavra aqui já para o nosso amigo jogador de futebol, né? Jogador de futebol na China, o Ivo. Ivo, fala um pouquinho aí da tua trajetória, da tua carreira, o pessoal quer te ouvir, tá? Muitos estão ansiosos, embora diga na Bíblia, não devemos ficar ansiosos. Mas tinha gente assim, pô, quem é que é o jogador, quem é que não é? A gente já trouxe, né, em outras oportunidades, jogador de futebol aqui e de futsal, mas nesse momento, então, a palavra está contigo. Conta um pouquinho aí da tua trajetória. Bom, né, em primeiro lugar, boa noite para todos que estão assistindo, né, ao programa mais uma vez, aqueles que estão entrando agora. Nós estamos aqui, né, para compartilhar um pouco da nossa história, do que a gente tem vivido, né, e testemunhar um pouco daquilo que Deus realizou na nossa vida, tem realizado por sua graça e misericórdia, né, não porque somos melhores que ninguém, mas porque a graça de Deus tem nos alcançado para isso. E minha carreira, né, eu comecei aqui no Juventude de Caxias, né? A princípio, vou começar bem antes disso, né, cara? Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul aqui. Assim. Mas para que as pessoas entendam como as coisas aconteceram na minha vida, né? Quando eu ainda era criança, né? Ia na igreja com o pai, com a mãe, com a minha família. Teve um dia lá que uma missionária de Porto Alegre, ali perto de Porto Alegre, a missionária Sancha, né? Uma amiga do pastor Garibaldi. Tu sempre foste, desculpa te cortar, tu sempre foste evangélico? Sempre, cara. Sempre fui na igreja, né? Desde pequeno e assim, nunca imaginava que ia viver o que estou vivendo hoje, né? E também, falando bem a verdade, desde pequeno assim, não era que eu gostava muito de jogar futebol, mas nunca nunca imaginava na minha vida que poderia acontecer num dia de eu poder estar jogando futebol profissional, né? Eu confesso que eu olhava na TV os jogadores profissionais jogando, né? E na época ainda a gente tinha sempre os nossos jogos da gurizada assim no campinho, a gente sempre se nomeava com o nome de um jogador, né? O outro, eu lembro que nessa época o Christian jogava no Inter ainda, e depois quando eu fui pro Juventude ele acabou sendo, fiquei fazendo parceria no ataque com ele ainda, né? E às vezes quando eu encontro ele, converso com ele ainda, tiro uma onda com ele, né? Dizendo que, pô, torcia pro Negão, cara, e depois nós tava jogando junto, tocando bola um pro outro, né? E foi muito legal essa experiência. O André também, que era goleiro, né? Eu sempre falava pra eles isso, dessa experiência, mas eu me lembro quando eu era muito pequeno, assim, Deus falava comigo, né? Deus usou uma vez essa missionária para falar comigo e dizia que Deus disse assim para mim: eu te levantarei, te colocarei nas nações da terra, te levarei para um lugar muito distante, não temas porque eu sou contigo, eu vou na tua frente, eu aplano os teus caminhos porque eu sou o teu Deus, não temas porque eu te ajudo. Deus falava assim para mim. Mas eu não imaginava, porque na época que Deus falou isso comigo, eu ainda era muito jovem ali, adolescente, ainda devia ter uns de 12, 13 a 14 anos nessa época, né? E passaram-se os anos e eu fui servir o quartel ainda em São Gabriel, né? E depois que eu saí do quartel, eu tive um convite para jogar na seleção de Teutônia contra a equipe do Juventude de Caxias, né? A equipe profissional que estava de pré-temporada. E ali fizemos o jogo ali, e na época eu e o Tadeu fomos convidados para fazer um teste lá em Caxias por 3 meses, né? E subimos a serra e ficamos lá um tempo de avaliação. E ali Deus concedeu graça naquele tempo ali, e foi tudo muito rápido na minha vida, né? Passaram-se, depois que Deus havia feito a promessa para mim de que me levaria para as nações da terra, que faria coisas grandes na minha vida, passaram-se ainda ali dos
13, 14 anos ali até os 18 para 19 anos, né? Foi quando... Mas eu não entendi ainda o que Deus estava falando para mim, quando Deus falou para mim o que era. Porque, como eu falei, eu não tinha assim na minha mente uma vontade de ser um jogador profissional, né? Porque não era que eu não tinha vontade, mas eu achava que estava tão longe de mim essa questão que eu não projetava isso. Eu não tinha um plano dizendo assim, um dia eu vou fazer um teste num clube e vou ser um jogador profissional de futebol. Mas... Tu não almejava esse desejo e ao mesmo tempo não tinha esse desejo. Na verdade, assim, eu gostava muito de jogar futebol, né? O que eu amo fazer, é o dom que Deus me deu, mas assim, a gente sabia que na época, né, as oportunidades, elas eram muito... Não era como hoje. Hoje se tem mais oportunidade, mas na época... E eu me lembro que uma vez, né, até o Garibaldi, ele não era nem pastor de igreja ainda, era um empresário em Porto Alegre, e ele um dia disse assim pra mim, você não quer ir pro Grêmio, fazer um teste? E a gente subiu, né, fomos a Porto Alegre, e ele tinha a empresa dele lá, e me deixava no alojamento, né, ficava no alojamento deles lá, e todo dia de manhã ele me levava para fazer os testes lá no Cristal, no Grêmio, e eu fui lá, fui ficando algum tempo lá no Grêmio, e passaram-se os dias, eu passei no teste, fui com uma equipe do Grêmio para Flores da Cunha, jogar um campeonato internacional em Flores da Cunha, e na época eu estava jogando de meia, treinando de meia, né, só que como teve a equipe principal ainda do Grêmio das bases, teve um jogador que acabou não indo relacionado para a Taça São Paulo, e eles trouxeram esse jogador e colocaram ele na meia, e eu tive que ir como lateral na época, né. Eu joguei esse campeonato em Flores da Cunha como lateral, por uma equipe que o Grêmio montou meio às pressas ali. E aí, interessante, vocês vão ver onde é que vai dar esse detalhe. E aí depois disso daí, né, joguei aquele campeonato ali, eles ficaram de mandar alguma carta, alguma coisa, né, um e-mail, dar uma ligação, né, para se eles tivessem interesse, a gente voltasse lá em Porto Alegre depois, né. Só que daí passou esse tempo, aí no meio desse tempo eu fui pro quartel, e depois do quartel tive esse jogo com a seleção de Teutônia contra o Juventude, recebi o convite, fomos a Caxias, passar um período de 3 meses de avaliação, e ali foi tudo muito rápido, dentro de 5 meses eu já estava estreando no Campeonato Brasileiro, naquela época, né, que era contra o Grêmio no Olímpico. Para mim foi muito, muito doido, cara, foi louco mesmo, assim, como diz a palavra, né, aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana. Mas eu ainda assim não imaginava, né, cara, onde é que ia dar esse negócio, porque pra mim foi tudo muito rápido, como eu falei, me pegou muito de surpresa, né, e o Juventude me abriu as portas, é um clube que até hoje eu levo a minha consideração pelo clube, né, todo o meu respeito, porque foi a equipe que me deu as oportunidades, né, que Deus usou aquela porta ali, e dali eu joguei 3 anos e meio com o Juventude, e depois acabei saindo do Juventude ali perto do final do contrato, e acabei sendo contratado pelo Palmeiras. Na época, eu estava saindo para ir para a Suíça, né, tinha um clube da Suíça interessado, mas... nessa época ainda, quando eu saí do Juventude, Deus usou outra pessoa de um outro lugar uma vez e falou para mim assim que eu não sairia para fora do país sem que eu vestisse a camisa de um grande clube, e esse clube tinha uma camisa verde também. E eu não tinha a proposta do Palmeiras, nunca imaginava que ia jogar no Palmeiras. E eu tava com a passagem marcada para ir para a Suíça. Esplêndido, né? E o pastor Garibaldi aqui estava junto ainda na época, e nós estávamos voltando de Porto Alegre, né? Nós tínhamos ido a uma reunião em Santa Catarina, né? Com um empresário lá. E aí eu estava voltando para casa para despedir da família para ir para a Suíça. E quando eu estou chegando em Porto Alegre, estamos vindo de carro para Teutônia, para no outro dia já ir viajar, teve um empresário, até ele é daqui de Estrela, o Nilson Maldaner, Lajeado. Maldaner. Aí ele me ligou, ele disse, pô, Ivo, fiquei sabendo que tu saiu do Juventude e o que tu tá pensando? Eu disse, cara, amanhã eu tô indo pra Suíça. Ele falou pra mim, não, mas cara, o que tu vai fazer na Suíça, cara? A Suíça
é frio lá agora, tu não fala a língua. Eu disse, cara, mas eu fiquei aí 3 semanas, não teve nada pra mim, agora surgiu uma proposta pra mim e eu tenho que ir, né, cara? Daí ele falou, não, mas eu tenho uma proposta do Palmeiras pra ti. Aí eu falei, tá, mas até agora não me apareceu proposta nenhuma, né, cara? E eu já, tipo assim, tive em reunião agora, só não assinei o contrato, porque não, tipo assim, não tinha o contrato pra assinar, mas amanhã eu já tenho que ir pro aeroporto e viajar. Aí ele disse, eu posso te encontrar então, em Teutônia? Daí eu falei, cara, onde é que tu tá? Ele disse, ó, eu tô em Lajado. Daí ele disse assim, eu disse, beleza, vamos. Daí ele chegou lá em Teutônia lá e de fato ele disse que estava com um contrato do Palmeiras. Aí quando eu olhei pro contrato, a princípio, eu tava com medo de dar para trás da minha palavra com o pessoal da Suíça, claro. mas como eu não tinha firmado nada ainda, aí eu liguei para minha esposa, eu disse, amor, olha, tem uma proposta aqui que chegou agora do Palmeiras, assim, assim. E daí eu disse para ela assim, o que tu acha? Quando eu falei assim, ela logo lembrou. Ela disse assim, tu lembra que uma vez Deus havia te falado que não era para te sair para fora do país sem que antes Deus te colocasse numa grande equipe dentro do país que também tem uma camisa verde? Aí quando ela falou isso, me caiu a ficha de novo, né? Eu disse assim, cara, é bem isso mesmo, sabe? E aí eu senti uma paz enorme, liguei para o pessoal que estava envolvido na negociação com a Suíça e falei para eles que estava recebendo uma proposta dentro do país e que para mim estava sendo boa no momento, para vitrine, e eu acabei indo para o Palmeiras, né? E aí tive uma passagem ali de 4 meses no Palmeiras, daí recebi um convite para jogar na Ponte Preta. Aí fui para Ponte Preta, no ano seguinte que deu 2011, eu joguei na Portuguesa, que foi onde a gente ficou campeão da Série B do Brasileiro ali na Portuguesa, e no final do ano eu tive uma proposta de um clube coreano, né, que é o Incheon United, da Coreia do Sul. E aí fui até a Coreia do Sul, joguei o primeiro ano, Deus abençoou muito naquele ano lá, e o clube queria renovar por mais 2 anos, e eu vim de férias ao Brasil, e quando eu estava voltando para a Coreia do Sul, dentro do avião, estava dentro do avião e Deus falou para mim assim, volta para o Brasil. E eu cheguei à Coreia do Sul e o contrato estava me esperando para mim assinar e de repente eu ouvi a voz do Senhor falar comigo de novo e eu disse, eu não posso assinar o contrato. Falei pro presidente. Aí ele disse, mas como não, cara? Nós queremos que tu assine, nós estamos aqui te oferecendo um bom contrato. E eu disse, não, cara, eu não posso ficar. E na época eles não iam entender o porquê que eu não poderia ficar. E a minha esposa estava grávida, né? E a minha esposa teve que ficar no Brasil e eu ia ter que ficar 7 meses longe da minha esposa. E aí eu estava me sentindo muito mal, assim, de ter que ficar longe da minha esposa e não ia poder ver o nascimento do meu filho, né? E naquela altura ali era a maior proposta que eu tinha recebido, né? De contratos até então. Era uma proposta muito boa para mim mesmo. Era muito difícil de recusar a proposta. Só que eu sempre levei um princípio na minha vida. Sempre levei o princípio de ouvir a voz do Senhor, né? Falar como Davi no Salmos 27, ele vai falar assim, eu estava lendo uma tradução esses dias do Salmo 27, Davi disse assim, o meu coração ouviu a voz do Senhor dizer, venha e entre a minha presença. Aí Davi diz assim, e o meu coração te respondeu, Senhor, eu irei à tua presença. Então Deus, ele está sempre falando, né? Deus está sempre ministrando o nosso coração. E eu estou falando isso não como religiosidade, né? Porque mais vale conhecer a Deus do que cultuar a Deus. E eu não tenho como vincular minha história a dizer que eu fui para os clubes sem a participação de Deus. Porque em todos os contratos que eu assinei, todos os clubes que eu não fui em nenhum dos clubes porque os meus empresários me apresentaram. Eu não fui em nenhum dos clubes porque propriamente eu escolhia ir para lá. Às vezes eu fui para a Coreia porque eu realmente queria jogar na Coreia. Só que quando eu estava dentro do avião e quando nós orávamos e o pastor ainda falou assim, cara, não sei, mas não sei se é de Deus esse tempo para ti lá. E aí eu estava indo dentro do avião e estava indo, quando eu chego na Coreia do Sul, o Senhor fecha o meu coração e diz para mim, volta para o Brasil. E aí eu falei, mas Senhor, eu não tenho clube no Brasil, eu tenho meus compromissos, eu preciso de alguma coisa para mim voltar. E eu comecei a orar ao Senhor e pedir para que Deus me desse uma direção, né? E eu também não queria ficar, porque eu creio que Deus queria prezar a unidade da minha família, né?
e a gente aprendeu uma vez que nenhum sucesso de um homem pode resultar no fracasso de uma família. E eu acredito que era isso que Deus estava fazendo naquele momento, né? Deus estava me mostrando que não adiantava eu ter o sucesso, não adiantava eu querer correr atrás dessas coisas, porque essas coisas ficariam sempre em segundo ou terceiro plano, né? O quarto plano ainda. E aí eu comecei a orar ao Senhor e logo Deus abriu uma porta no Criciúma, né? E aí nós voltamos ao Criciúma naquele ano. E aí quando eu chego no Brasil, o clube liga e diz assim, olha, nós te damos tanto a mais ainda para te voltar. E eu disse para eles, cara, vocês não vão entender agora, se eu falar para vocês, mas eu preciso dizer para vocês que pelo menos um ano eu preciso ficar no Brasil. E aí eu então rejeitei aquele contrato, eles contrataram outros jogadores, levaram para o clube coreano. E eu fiquei no Brasil. Quando estava acabando meu contrato no Criciúma, um pastor me ligou lá de São Paulo, pastor Eudes. E ele disse assim, eu estava essa semana numa igreja e uma missionária, Deus usou ela para falar comigo. E ela disse assim, ela não te conhece, mas ela falou assim, diga para aquele amigo teu. E ele conhecia da minha história, porque eu sempre mantive contato com esses pastores, são pessoas de aliança que Deus me deu. Pastor Garibaldi, não tenho nada assim de falar, nenhuma vergonha de falar aqui. O pastor Garibaldi é um conselheiro que eu tenho, sabe? Eu prezo muito isso, não por amizade, cara. Eu creio no que a palavra de Deus fala. Eu creio numa palavra sacerdotal sobre a nossa vida. Tem um pastor Eudes em São Paulo, em São Bernardo do Campo, é um pastor da Assembleia de Deus, Ministério e Fidelidade. E o pastor Ivo, que na época, hoje eu tenho outros pastores também, que são muito amigos meus, que é o pastor Serginho aqui de Lajado também, onde a gente está sempre também conversando sobre as coisas de Deus, né? E nós vivemos assim, vivemos nessa revelação do reino de Deus, né? Vivemos, a Bíblia diz que onde há conselheiros, há sabedoria, né? A multidão de conselhos, há sabedoria. Então sempre prezei esses princípios, né? Nunca andei errante, fazendo as minhas escolhas sem consultar aqueles que verdadeiramente a gente sabe que tem um temor do Senhor e que tem uma palavra viva de Deus para nos dar naquele momento. E aí esse pastor ligou para mim e disse assim, cara, eu estava essa semana numa igreja e uma missionária falou assim para mim, falou algo de Deus para mim e disse assim, e diga para aquele seu amigo que eu, o Senhor, estou levando ele de volta para aquele mesmo lugar da onde eu disse que era para ele voltar há 1 ano. E aí ele ligou para mim e falou isso. E dentro de uma semana, o meu empresário ligou e disse, você não vai acreditar, o Incheon está te querendo de novo. O presidente disse que não aceita um não agora. Ele quer que tu volte para a mesma equipe. E aí eu já estava sabendo que Deus tinha me avisado, né? E aí eu fui e assinei um contrato de 2 anos na Coreia do Sul. E aí joguei 1 ano na Coreia do Sul. E aí eu voltei ao Brasil. Quando eu estava no Brasil, o clube estava passando uma dificuldade financeira na Coreia do Sul. E eu tinha os meus projetos, estava comprando meu apartamento, estava projetando as minhas coisas por causa do que nós já tínhamos um filho e a minha esposa, e nós estávamos ficando, né, na casa da minha sogra, ali num quarto ali, né, e lá na minha mãe, no pastor Garibaldi, assim, a gente estava andando de casa em casa, né, um pouco ali. E aí, daí o clube ligou para nós e disse assim, diga pro Ivo não apresentar porque a gente está com um pouco de dificuldade financeira e não vamos poder agora trazer alguns jogadores para cá. E aí eu comecei a pensar, eu disse, cara, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí um dia eu tava em casa, né? E eu comecei a sentir no meu coração Deus falar comigo. E eu falei para minha esposa, amor, eu vou deitar um pouco. Mas eu não queria deitar, na verdade, eu queria me retirar um pouco para falar com o Senhor. E ali eu entrei e comecei a dizer, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que está se passando, e eu preciso que o Senhor me dê uma palavra, me dê uma direção. E aí eu estava ali, comecei a orar, comecei a clamar, e de repente eu saio do meu quarto, e eu saí do meu quarto, aí o pastor Ivo de Campinas liga para mim e diz assim, você pode me ligar agora? Você liga agora que eu quero te dar uma palavra que Deus acabou de falar comigo. E eu pensava na minha mente, cara. Sabe? Tinha muitas coisas que eu tinha colocado, tinha projetos da minha vida, e com esse cancelamento do clube, de eu não poder viajar, deles não ter mais condição financeira de pagar o salário dos jogadores,
Eu disse, cara, e agora o que eu vou fazer, cara? Eu vou ter que buscar uma direção em Deus, né? E ali ele falou assim, ele liga pra mim, ele diz assim, olha, Deus só mandou te dizer assim, que não é pra te se desesperar em nada, cara. Não se desespere em nada, porque o Senhor, Ele preparou algo muito melhor pra ti. Ele disse assim, Deus já preparou um novo lugar pra tua vida. Ele disse assim, o Senhor manda te dizer pra ti não temer, porque este novo lugar, ali, Deus vai fazer coisas muito grandes na tua vida. Deus vai te engrandecer o teu nome naquele lugar. E aí, eu falava pra minha esposa, quando eu tava na Coreia do Sul, né? A gente só ouvia falar da China. E aí eu dizia assim pro meu empresário ainda, eu dizia, olha, se tiver proposta da China, eu não quero ir. Eu quero ficar na Coreia do Sul. Eu dizia assim pra ele, eu quero ficar na Coreia do Sul. E eu aprendi uma coisa, cara, que às vezes pro lugar que tu não quer ir é justamente pro lugar que Deus vai te enviar. E aí eu me lembro que eu e a minha esposa ficava falando, não, vamos ficar na Coreia do Sul. E eu tinha uma vontade de jogar no Japão também. Eu dizia pro meu empresário, se tiver alguma coisa no Japão, eu quero ir. Japão ou Coreia do Sul, mas China, não quero saber. Falava assim. Né? Mas só por causa do que eu ouvi as outras pessoas falando da China, né? E aí, de repente, eu fui convidado aí numa igreja trazer uma palavra, né? E aí a pastora dessa igreja veio orar por mim, ali em Teutônia mesmo. E Deus usou a vida dela naquele dia. Ela disse, olha, não vai embora ainda, eu quero fazer uma oração pela tua vida, porque Deus tem algo para te falar. E daí nós estávamos ali, estava eu e meu sogro, naquele dia lá, e essa missionária, Deus usou ela e falou assim para mim, Deus manda te dizer que Ele está te tirando do lugar onde tu está. Bem nesse tempo, onde o clube tinha ligado para mim, dito que não dava para viajar. Deus disse que é muito pouco tempo agora, é um tempo curto que tu está neste lugar. Porque Deus está te movimentando para uma outra nação, muito maior do que essa nação que tu está. E falou assim para mim, e não diga que tu não vai, porque tenho eu plano com almas naquele lugar. Tenho eu plano com salvação de vidas naquele lugar. E aí, logo na semana seguinte, depois que Deus havia falado essas 2 vezes comigo, usado 2 pessoas a falar comigo, seus servos, né? Eu recebi uma ligação do clube coreano, ele disse, olha, você tem que viajar daqui 2 dias, porque vem um clube chinês e ele quer te ver jogar um amistoso e eles estão muito interessados em te contratar. E aí eu joguei esse amistoso e essa equipe que eu estou jogando agora atualmente, né, foi a equipe que acabou me comprando desse clube coreano e eu na época nem queria sair, cara. Eu tava meio assim, sabe, e eu me lembro que aconteceu algumas coisas, algumas dificuldades para essa negociação e eu daqui a pouco disse assim, cara, eu vou ficar por aqui mesmo, na Coreia do Sul, porque eu gostava de morar lá. Mas bem no fim, né, eu creio que aquilo dali era o que Deus tinha mesmo falado já antes para mim e as coisas começaram a acontecer. E naqueles dias ali, né, nós estávamos em oração e Deus nos deu literalmente a direção da China. Então, Deus acabou me levando para essa nação, acabou fazendo coisas tremendas que nem eu imaginava. Eu me lembro quando eu ia dentro do avião ainda, estava indo da Coreia do Sul para a China, eu estava dentro do avião e Deus falou assim para mim, eu vou abrir o céu neste lugar. Deus falava assim para mim, eu não te chamei, eu não tenho chamado os homens para abrir ministério, porque a gente sempre tinha assim, vai, agora eu chegar lá, o que eu vou fazer, eu tenho que fazer aquilo. E Deus falou assim, literalmente eu ouvi o Espírito de Deus falando para mim, eu não te chamei para abrir igreja neste lugar, eu te chamei como Estevão, para abrir o céu ali naquele lugar. E aí foi algo sobrenatural que Deus fez. Deus mudou a história de um clube, Deus mudou a história de um lugar, Deus deu graça como eu nunca imaginava. O que Deus fez, o que Deus tem feito, o que Deus continua fazendo, tem sido algo sobrenatural que se eu fosse tentar explicar com palavras humanas, eu não consigo explicar. Eu só sei dizer para as pessoas hoje, dizer assim que Jesus ele é o centro da minha vida. Né? Se as coisas têm acontecido, se elas têm fluído, se as coisas têm acontecido, elas têm convergido para a minha vida, foi porque literalmente o Senhor, em todo o tempo, esteve falando comigo. E aí o homem, quando ouve a voz de Deus, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, está nele, né? Como eu falei antes que Davi disse, o meu coração ouviu a voz do Senhor dizer.
entre na minha presença. E Davi teve uma resposta, ele disse, Senhor, eu irei, eu entrarei na tua presença. E eu acabei colocando isso como um princípio da minha vida. Já falo de antemão que não sou digno de ser um discípulo de um Deus tão grande, tão santo, tão tremendo como é o nosso Senhor Jesus. E uma coisa tremenda que eu acho, sabe? Todas as vezes que eu falo, todas as vezes que eu vou falar do Senhor, né, eu falo com muito temor, mas falo com propriedade de quem o conhece, literalmente. Né? Porque muitas pessoas... Uma vez Jesus encontrou uma mulher no poço de Samaria, uma história bastante conhecida. Eu acho interessante que Jesus tem uma conversa com ela ali, mas chega um momento que a mulher fala bem assim, Senhor, aonde é o lugar certo de se adorar? Aqui em Samaria ou em Jerusalém? E Jesus disse assim, em Israel, em Jerusalém, o lugar certo de adorar. E Jesus vai falar algo para ela e vai dizer bem assim, porque vocês adoram o que vocês não conhecem. E vocês fazem o que vocês não sabem. Então tem muitas pessoas hoje que falam de Deus, muitas pessoas que até se dizem ser de Deus, muitas pessoas que têm uma religião, muitas pessoas que têm toda a liturgia e toda a doutrina, né, bíblica, tem suas teologias, né, tem suas catequeses, tem suas adorações, tem as suas rezas, suas orações, mas isso tudo não é nada perto do que conhecer a Deus. Né? Ali Jesus estava falando, cara, vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem. Vocês estão cultuando aquilo que vocês não sabem fazer. Né? Por quê? Porque mais vale você conhecer ao Senhor do que adorar ao Senhor. Porque no momento que a tua vida ela vira, que você começa a conhecer o Senhor, que você começa a te relacionar com Ele, que você começa a fazer tudo o que você faz na sua vida pensando nele, fazendo as coisas na sua vida de acordo com aquilo que ele começa a te revelar cada dia, porque ele é real, né? Aquela mulher estava ali, né? E Jesus começou a falar umas coisas para ela, Jesus começou a dizer para ela bem assim, daí quando ela fala assim, onde é o lugar certo de adorar? Ele falou, em Jerusalém. Aí ela vai dizer assim, daí Jesus vai dizer bem assim, mas é chegada a hora e já é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. A princípio, Jesus estava falando algo muito impactante naquele momento. Ele estava falando para aquela mulher assim, olha, vai acabar as liturgias do templo, vai acabar os sacrifícios no templo, vai acabar a lei de Moisés, tudo aquilo que estava apontando que para o Messias vai acabar. Porque o tempo é agora, o momento é esse. A mulher falou bem assim, mas isso é muita mudança. Isso é uma revolução tremenda. Quem é que vai... Que só quem pode fazer essa mudança é o Messias, quando ele vier. E o interessante é que quando ela fala isso, Jesus logo vai dizer, eu sou o Messias. Sou eu que falo contigo. Então, esse relacionamento com Cristo é a coisa mais interessante que tem. Tem coisas que Deus quer mudar na nossa vida para que nós venhamos ter um relacionamento íntimo com Ele. E o Senhor ele pode estar num lugar até que não está de acordo com o culto e com a liturgia de culto para resgatar alguém. Porque ele falou para aquela mulher, este lugar não é um lugar certo de adorar. Este lugar não é um lugar certo para se estar adorando a Deus. Mas ali ele falou com aquela mulher. Ali ele mudou a história dela. E ela sai dali, dá o testemunho dela para os samaritanos. E a Bíblia diz que os samaritanos vieram e ouviram Jesus falar. E depois que eles ouviram Jesus falar, eles disseram assim, agora nós não queremos mais dele porque tu falaste dele para nós, mas porque nós mesmos temos ouvido ele falar conosco. Então eu creio que a coisa mais importante que tem na vida de um homem é conhecer a Cristo, é viver para Cristo, é estar com Ele, porque Ele, literalmente Ele é a nossa paz, né? Mais vale, nós estava conversando com o Joel aqui, o nosso amigo, né, que está aí conosco aqui, não está aparecendo no vídeo aqui. É o segundo sombra hoje, galera. É o segundo sombra, que, cara, mais vale ter paz do que ter coisas, né? E ter paz, o que é ter paz? Ter paz é Jesus, porque a Bíblia fala, Jesus é a nossa paz. Ele não tem a paz, Ele é a paz, né? Jesus não tem a vida, Ele é a vida. Jesus não tem a verdade, Ele é a verdade. Jesus não tem a libertação, Ele é a própria liberdade para os pecadores, para aqueles que querem seguir Ele. Então essa é a mensagem que nós levamos, que nós carregamos. Nós não levamos a mensagem
dos evangélicos. Hoje em dia, é interessante, hoje em dia tu não pode seguir os evangélicos, nem mesmo os cristãos, nem mesmo os católicos, nem mesmo os papas e os pastores. Nós não devemos seguir isso hoje. Se as pessoas não querem errar o caminho, elas devem seguir o Cristo. Porque tem muitos cristãos hoje que se dizem ser cristãos e não são cristãos. Tem muitos evangélicos que se dizem ser cristãos e não são, cara. Tem muitos católicos que se dizem ser cristãos e não são. Então, todos nós corremos um risco grande de seguir a isso e nós nos perdermos. É por isso que nós falamos de Cristo, falamos daquele, né? Tentamos o tempo inteiro convergir as coisas da nossa vida para que as pessoas não aceitem a Cristo, mas para que elas sigam a Cristo. Porque o que mudou a nossa história foi literalmente ter esse encontro, né? É ter essa vida, saber que Ele está todo dia ali falando contigo, saber que todos os dias Ele está te dando uma instrução. E eu falo para vocês, são coisas tremendas, cara. Que quando você vive isso... 15 segundos. E quando você vive isso, você consegue, sabe, literalmente saber quem é Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, aquele que muda a história de qualquer pessoa. Pessoal, eu brinquei aqui, mas assim, ó, nos restam aí praticamente 15 minutos de programa. A audiência foi muito boa, foi muito grande. Um programa que praticamente foi um testemunho, tá? Geralmente a audiência ela é alta quando tem louvor. Hoje foi um testemunho e a audiência segurou lá em cima. É sinal que as pessoas que estão assistindo estão gostando, tá? Nós vamos ter que dar uma acelerada, nós temos ainda um espaço para o pastor. Nós vamos ter que abrir um programa só para ti, né, pastor? Mas esse momento, assim, é mais fácil trazer o pastor do que trazer o... Eu sou mais pequeno. Do que trazer, não, eu digo em termos de espaço e tempo, né, porque tá fora. Mas assim, ó, pessoal, bem rapidinho aqui. Já vamos dar um espaço para o louvor e mais espaço para o pastor, tá? Mas eu não posso deixar de... Várias pessoas estão participando, vamos ver se a gente consegue dar um alô para os participantes aqui. Bem rapidinho. Pessoal, a Que Crê hoje está muito, mas muito contente. Pense em alguém que está contente. Nós recebemos uma doação hoje de R$ 1.760 em dinheiro à vista para fazer o quê? Para adquirir uma máquina de lavar roupa Brastemp, 15 quilos, para o lar Tabita, o lar dos idosos. Esse pedido veio para nós na sexta-feira, uma pessoa se interessou, ligou para mim e falou, vai ver o preço da máquina nova, da Brastemp, a melhor máquina que tiver. E essa máquina estava em R$ 2.500. A pessoa já estava disposta a nos doar R$ 2.500. Eu falei assim, ó, segura um pouquinho, vamos, eu sou vendedor, mas sou também comprador, né? E fui pesquisar preço, consegui negociar, chegamos em R$ 1.710 e R$ 50 de frete. Então, assim, ó, muito obrigado essa pessoa que nos estendeu essa mão, está nos estendendo a mão, é uma das primeiras vezes que fez contato conosco aí, muito obrigado. Vai ser feito vídeo, vai ser feito foto, toda a transparência da negociação vai ser apresentada não só para a pessoa que doou, mas para pessoas do Brasil inteiro, porque nós temos esse espaço no YouTube. Então, nós estamos muito satisfeitos. E que surjam mais oportunidades dessa para a marca do bem poder ajudar o próximo. Uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, pessoal, nós pedimos, no programa agora a gente vai pedir algumas coisinhas, daqui um pouco aparece também alguém. Nós pedimos aí aquelas poltronas para o entrevistado ficar mais acomodado, sentado na poltrona, e também aqueles banquinhos de música que foi a sugestão das pessoas que tocam, que são do louvor. Às vezes tu tá dobrado aqui a barriga, tem um que janta, né? Se puder ficar no banquinho mais alto é melhor. Então uma sugestão para o nosso programa, aquela pessoa que está assistindo, que de repente mostrar interesse, isso aí nós precisamos. Também uma TV, porque nós estamos aqui, ó, no meio no improviso. O convidado ele não consegue se enxergar muito bem e não consegue interagir com vocês que estão assistindo. Então uma TV de 42 polegadas, nós cairíamos de uma forma muito bem, muito agradável. Então a gente vai pedir, sempre que for necessário, a gente vai pedir. Outras coisas com o tempo vai vindo, tá, pessoal? Então eu quero agradecer. Era esse o pedido, assim, ó, nós estamos bastante atropelados aqui. Nós vamos abrir então assim, ó, mais um louvor e depois vamos dar um espaço para o pastor. E já vou ler esses recados todos aí, tá? Por cima aí. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também.
você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim, e ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim, ele não desiste. Ele não desiste. Show de bola. Pessoal, vocês que estão chegando agora, que são novo aqui, clica no inscreva-se, né? Inscreva-se nesse canal aí também, deixa o seu like, compartilhe com os amigos aí e também diga ele com a cidade. Mas agora nós estamos estourados no tempo, vamos dar um alô aqui por cima, então. Um abração aí pra Lili, né, que participou, glória a Deus. Jefferson Pires Sardi, legal, forte essa marca. Cheia de unção, muito bom, e assim o pessoal vai falando, né? Hoje a gente quase não conseguiu interagir com o público aqui, mas vamos ler mais uns recadinhos aqui, são bastante. Deus abençoe. Leandro Mendes, Deus abençoe vocês sempre. A Ariana entrou, olá, top mais. O Charlie de Planalto, Bahia. Paulo Close, abraço a todos os irmãos, garotos e Resgate das Missões, estão ligadinhos, graça e paz, né? Teve um alô aqui também do Sandro, argentino. Aí, Sandro, um abração pro Sandro aí, Deus abençoe vocês, diz ele, né? O Wellington também fala aí, glória a Deus, Deus abençoe. Pede se eles conseguem cantar Viúva Sem Nada, essa música é boa, valeu. Bida Maria, o Bida, né? Bida. Grande testemunho, Ivo, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Falou do Maldaner, conheço o Maldaner também. O Maldaner a gente encontra quase todos os dias numa cafeteria aí de Lajeado. Vou falar para ele que participou do programa. Tu falaste mais um nome, antes eu não recordo quem é, mas também conheço. O Wesley também, né? O Wesley Silva está aqui comigo. Um abração pro Wesley, que esteve no programa aí, a galera aí. Baita testemunho. Poxa, realmente Deus. O que eu notei é que, pessoal, o que o Ivo acabou de falar aí é uma coisa bastante rara. Isso chama-se intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Tu pergunta, Deus te responde. Deus te responde e tu faz o que Ele te ordenou, né? É obediência, tá na Bíblia. Obediência, é isso. Obediência é uma das palavras mais bonitas que existe na Bíblia. Obediência. Se fizer isso aí, tá feito na Bíblia. Não adianta Deus te entregar o caminho, iluminar teu caminho e tu não seguir aquele Leandra caminho. Menes, Ariana Borba, Carlos Paida, a obediência. E assim vai, Francisco lá também de Fortaleza, Ceará. Nós temos um projeto também em Fortaleza, Ceará. Nossos irmãos lá que tem o Que Crê Master e o Que Crê Futsal Que Crê. Mas então, pessoal, vamos passar a palavra para o pastor. Nós temos 6 minutos, pastor. Deixa uma palavra. Não existe palavra. Pastor, não, agora o Sombra estava quieto aqui porque eu estou admirado com esse pessoal desde sábado quando eu conheci eles, tá? Eu fiquei admirado pelo pastor, pelo Ivo, pela congregação deles. Pastor, o senhor então foi a primeira pessoa que teve a convivência com o Ivo e ele acabou de dizer que o senhor na época ainda não era pastor. E como é que foi para o senhor, já pedindo para o senhor, como é que foi para o senhor, ouvindo a história das coisas acontecendo na vida dele, isso ajudou o senhor, a sua vida também a ser guiada por Deus, o senhor entrar na igreja e hoje, como hoje, o senhor é um pastor? Isso incentivou? Com certeza, né? Eu creio que sim. Mas eu quero ouvir do senhor essa história. Isso tudo são um combustível a cada vida que realmente resolve obedecer ao Senhor. A gente tem tantas pessoas que a gente viu Deus mudar a vida deles, né? Assim como Deus usou uma pessoa para mudar a minha vida.
Essa própria missionária, ela falou para mim um dia, quando eu não tinha pinta da água, valia menos que nada numa sociedade, né, que tinha me jogado rótulo de prostituto, de jogatina, de tudo que não prestava. Mas Deus olha assim, né? Deus, ele olha com outros olhos. E assim como Deus fez na minha vida, tem feito na vida do Ivo e tem feito na vida de muitas pessoas que têm obedecido ao Senhor. Deus. E a base de tudo disso é a família, né? Deus, ele é tão fiel. Eu mesmo sem conhecer Jesus, me deu uma esposa maravilhosa, né? Que é a base de tudo da minha vida. Ela que segurou o estupim quando eu não conhecia Jesus, tinha uma vida desregrada, prostituição, bebida, com tudo quanto é lugar, mas ela acreditava, né, sem conhecer Jesus, que Deus tinha algo. E ela é a base de tudo para que hoje eu tenha uma família, né? Eu tenho uma filha com 30 anos, casada, com 2 netinhas. Tem a outra filha que tem o Levi, né, que não deu certo o casamento dela com o Xavier. E o Xavier é um grande amigo da gente, Sandro, né? E o Guilherme, que hoje está aí com 21 anos, né, chamado de Levita. Então essa é a base de tudo. E o Ivo é um testemunho, né? O Ivo, ele não prega, ele é a pregação. E Deus não está atrás de pregador, né? Deus está atrás de alguém que seja pregação. E o que eu sempre falo pro Guilherme, né? Não adianta só ter um violão na mão, se tirar o violão, o cara tem que prestar para alguma coisa. Então Deus está atrás. Glória! Benção. Deus está atrás de alguém que seja canção, né? Não porque cantor a gente contrata, né? Eu sempre digo que, eu sempre falo, não tenho medo de falar isso, nós não estamos lá para encher uma igreja, nós estamos lá para pregar essa verdade simples de Jesus Cristo. E quem cobra, né, é prostituta. A prostituta cobra para ter um programa. E todo homem e mulher que cobra para ir numa igreja, para mim, é trabalho de prostituição, né? Porque aqueles que têm Jesus, Deus sabe que não vai deixar isso de mão dando. E hoje nós temos aprendido que Deus não aceitou Jesus e veio para a igreja evangélica, né? Deus continua sendo Deus, né, para salvar a prostituta, para salvar o mendigo. E eu acredito que lá na cidade de Teutônia está procurando um mendigo, de repente uma prostituta, para mudar aquela cidade. E eu quero me encaixar nisso, né, para ajudar a fazer a obra do Senhor, né, e estar ali como um servo, né, porque esse título de pastor e de alguns que até pagam para ser bispo, né, para mim é uma vergonha, né, porque título não leva ninguém a lugar nenhum, né. Eu creio que a igreja também não foi feita para ser uma produção. A igreja, ela tem que crescer, né, na vontade de Deus. Porque a árvore, ela dá uma árvore que dá goiaba, ela dá goiaba naturalmente, não precisa forçar ela. Então, nós acreditamos nessa mensagem que quem convence é o Espírito Santo, de que quem cuida da igreja é Jesus, né? O presidente da igreja lá é Jesus, a sede é no céu, né? Nós estamos ali para ganhar alma por alguns dias que não são minhas, as almas são de Deus, né? E a gente sabe que, infelizmente, tem muitos líderes brigando pelas almas, né? Brigando porque tem uma igreja cheia. Isso nunca foi nosso chamado, né? A vontade que a gente tem é de ganhar o mundo todo para Jesus, né? Mas eu acredito que nós temos um megafone que chamamos as pessoas, né? A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Nós chamamos, mas quem escolhe é Deus. Então, nós ficamos sempre com a palavra do Senhor e que Ele possa, né, nunca nos deixar desviar disso, né? Porque a gente não pode julgar ninguém, né? Porque aquilo que a gente julga, a gente pode cair, né? Mas nós não temos medo de falar da verdade, né? A verdade é Jesus e temos aprendido que Jesus foi o carpinteiro para endireitar a cara, né, dos crentes, né? Uma lixa para fazer a gente vir para o lugar, né? Então, maravilha nós poder estar aqui, maravilha poder conhecer vocês, né, através da vida do Joel, porque Deus, Ele sabe todas as coisas, os caminhos, tudo é com Deus. O senhor sabe que esse encontro está marcado já há mais tempo, né? Eu comentei com o senhor no sábado que eu e o Joel nos conhecemos. Eu tive o prazer de conhecer o Edinho, que é um abraço, Edinho, irmão do Ivo também, jogou futsal aqui na nossa cidade. Parecia uma calopsita, né? Esse mesmo. Show de bola. Então, desde aquele dia já houve o interesse, né? Eu disse, vamos conhecer esse cara, né? Ele é evangélico, vamos ver como é que é a história dele. E realmente me impactou. E eu creio que vai impactar muitos hoje. Eu sempre brinco que, né, a gente não deve ser evangélico, a gente deve ser filho. Porque o filho, ele já sabe que é dono da herança, ele não precisa correr atrás de nada, né? E eu não quero uma bênção, eu quero ir para a eternidade. Sim. Porque Moisés, ele nunca olhou para a promessa, né? Ele sempre olhou para a nuvem. E quem nos leva para a promessa é Deus. Se nós tirar os olhos de Deus, nós ficarmos com os olhos só na promessa, nós não vamos a lugar nenhum. Porque a promessa Deus faz, mas, né, o dono da promessa é Deus.
Então nós devemos ficar sempre olhando para aquele que é autor, né, de todas as coisas. Só Deus pode nos levar, né, para a eternidade se a gente obedecer Ele. Eu sempre brinco, né, que o diabo é um diabo de Deus, né, porque foi Deus que criou ele. Ele só se tornou diabo porque ele foi desobediente. E hoje, infelizmente, né, pode acontecer com muitas pessoas desobedecer e se perder na vida, né? Mas aqueles que têm chamado verdadeiramente, eu faz 22 anos que eu conheci Jesus, eu nunca tive nenhum pensamento e nunca tive nenhum desejo de parar. E eu vejo muitos dizendo assim, eu estou cansado da obra, eu vou parar. Isso nunca é uma sede que não acaba, né? Não. Aquele que verdadeiramente é nascido do Espírito, né? Não tem diabo, não tem inferno nenhum que vai parar ele, né? De ser de Deus, né? Eu vi um vídeo que o Jadson mandou para mim, que foi um jogador da Jadense, muito amigo nosso, é outro doido por Cristo, chapado, né? Ele me mandou um vídeo lá de fora, lá, onde é que estão os muçulmanos matando os crentes. Eu disse para ele, me dá vontade de ir para lá para morrer por Cristo, né? Porque quem morre por Cristo já está salvo. Então, nós temos que morrer por ele, morrer por essa obra. Eu achei lindo aqui as pessoas mandando para ajudar. A igreja, o dia que ela entender que a igreja veio para servir, não para ser servida dela, aí a igreja realmente vai cair na graça do mundo. Porque o mundo hoje, ele está dizendo assim, eu estou clamando por uma manifestação dos filhos de Deus, não é dos crentes, dos filhos. E filho vai manifestar a glória de Deus. O crente quer manifestar uma Bíblia grande, uma gravata, um terno, né? Ou conhecer toda a Bíblia, mas não é isso, né? É que hoje que é algo, né? Que nós vamos chegar num caixa de supermercado e ver alguém que não tem dinheiro para pagar e ajudar ele a pagar. De ver alguém que precisa de uma máquina de lavar roupa, né? E poder ajudar essa pessoa. E isso é manifestação da glória de Deus. Pastor, nós já estouramos aqui em 2 minutos do programa, pastora Garibaldi. 15 segundos, considerações finais. Que Deus abençoe a todos. Eu amo todos vocês, né? Vocês tudo moram no meu coração, nunca vão ser despejados. Obrigado pela presença, pastor Garibaldi. Ivo, jogador, está jogando hoje no China. Na China, como é que é o nome do time lá? O nome do time é Renan Genier. É meio embaçado de falar. Renan Genier. Sim. Parece o eu gostei mais. Então assim, ó, a minha filha vai estar na China no Natal, agora vai passar na China, vai conhecer a China. Meu genro. Um abração para eles aí. Considerações finais. Obrigado obrigado pela oportunidade, pelo belíssimo testemunho. Eu aprendi muito de sábado para cá, botando em prática na minha vida muitas coisas que a gente aprendeu somente com a tua presença, com a tua forma de direcionar a tua vida. É uma forma, a gente ouve falar muitas vezes, mas conhecer uma pessoa que está pondo na prática, não sei se eu tinha visto ainda. E a palavra do pastor modificou um pouquinho da minha vida, uma maneira de pensar, podem ter certeza disso. 15 segundos aí para considerações finais. Obrigado pelo espaço, né? Nós podemos falar um pouco de Jesus aqui também, contar o nosso testemunho do que o Senhor fez. E deixar um abraço para todos que estão na escuta aí, que Deus abençoe a vida de cada um, beleza? Amém. Obrigado pela amizade de vocês também. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Guilherme, 15 segundos. Primeiramente, deixar uma boa noite a todos que puderam estar assistindo o programa, que possam ser tocados por Deus. E deixar um abraço aí, obrigado pela oportunidade. Amém. Joel, quer aparecer, Joel? Vem dar um alô aqui. Chega, né, Joel? Dá um alô aqui, vai, agacha no meio aqui. Pessoal, o Sombra... Diz que não é jogador. Eu não vou, porque se o Sombra for, daí tá pra frente aí, não vai. O Sombra, então, vai. O Sombra 2. Vou deixar um abraço. Ele já tá aparecendo, embora não apareça aqui. Sim. Assim, pra mim, é motivo de alegria, né? Como eu falei, eu conheci há pouco tempo, posso dizer sexta-feira o Ivo, não conhecia. Tu vê como é que é o projeto, né? O que Deus pode fazer, né, para hoje nós estar aqui. E também agradecer aí a todos os meus amigos que já me mandaram pelo WhatsApp, que estão assistindo e que não conseguiram, vão assistir pelo YouTube, mostrei agora há pouco ali. E para mim é motivo de alegria poder contribuir com isso, né. Acredito que muitas pessoas aí poderão escutar a história dele e também um pouco de Deus, né. Que é uma bom que fica eternizado, né? Vai para o YouTube agora e vai servir de testemunho. Cada pessoa que vai ouvir vai poder se espelhar nesse testemunho aí. E muito obrigado aí por vocês terem... Nós é que agradecemos essa oportunidade aí. Muito obrigado. Pode contar comigo, tá? Tá bom, valeu. Tchau. Sombra. Pessoal, não esqueçam, tudo é possível ao que crê. Estamos aqui na presença de pessoas que creem em Deus.
E isso é um milagre da vida. Amém? Amém. Eu sou o Chiarelli, fizemos mais este programa aí, fizemos um programa Tudo é Possível que Crê. Esperamos que a gente conseguiu, com este programa, mostrar para as pessoas aí o que Deus gostaria que nós fizéssemos e o sonho de Jesus Cristo, né? Jesus, como Jesus viveu. Então, muita coisa nós temos para aprender. Nós aprendemos a cada minuto de nossa vida. Se nós pormos em prática alguma coisa do que a gente aprendeu, já está valendo. Um abração para todos e que Deus abençoe a todos. Amém. Vou fazer uma finaleira aí. Tela. Deixa o Ivo terminar aí. Mas eu- Não, Bruno aí, faz Não, um aí. faz um. Só- Mas pode ser essa aí mesmo. Pode ser essa aí mesmo. Agora ele tem que Show de bola. ter uma conversa com ele depois. Quem sabe faz ao vivo! Venha o Santo Espírito sobre nós, podemos nossas vozes a profetizar. Na unção dos 4 seres a cantar, Yeshua, toda a terra te conhecerá. Show de bola, glória a Deus, obrigadão aí, um abração aí pro Carlos, né? O Carlos do Ministério Profetizar. Falou, tu não mandou um abraço, mandei sim, o Peninha também. O Peninha manda o telefone aí dos talentos, né? Mas é isso aí, pessoal, um abraço para todos, que Deus abençoe a todos, tchau, amém.